Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Preste atenção nisso aqui. Por quê, pastor? Irmão, é o que ele tem feito o tempo todo. Por quê? O diabo, ele não tem condições de entrar na vida daquela pessoa que está andando de acordo com a palavra. Não tem, pastor? Não tem. Não tem. Por quê, pastor? Porque tem um anjo protegendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao derredor daquele que ouve e teme a Deus. Então ele está protegendo. Ele está protegendo a pessoa. Agora, como que ele vai entrar então, pastor? Se tem um anjo protegendo, como é que ele vai conseguir entrar na vida da pessoa? Fazendo a pessoa sair da palavra. Como? Tentando. Agora, preste atenção. E entenda o que eu vou falar para você. O diabo não oferece nada para ninguém que a pessoa não queira. Não, pastor, não. Ele só oferece aquilo que a pessoa quer. Ele fica ao derredor, bramando como um leão, na expectativa de quem ele possa tragar. Olha lá, o que eu falei do anjo do Senhor é Salmo 34, 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem e os protege do perigo. Ele protege. Na outra linguagem, que é a NVI. Dá uma olhada. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Na Nova Almeida, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nova Almeida atualizada. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então, se eu estou na palavra, não tem como o diabo me alcançar. Não tem jeito. Ele não tem como. Então, para ele me alcançar, ele vai trabalhar, vai agir para me tirar da palavra. Por quê, pastor? Porque na palavra eu estou em segurança, não tem como. Então ele trabalha para me tirar da palavra, para que ele possa agir na minha vida. Presta atenção. Primeira carta de Pedro 5, 8. Sejam sóbrios. Irmão, uma pessoa sóbria é uma pessoa consciente. Você está compreendendo? É uma pessoa consciente. Nós temos que ser conscientes. A Bíblia diz, nós temos que prestar atenção como andamos. E aí a Bíblia fala assim, andai prudentemente. É uma pessoa consciente, é uma pessoa sóbria. Está compreendendo? Sejam sóbrios e vigilante. O que é uma pessoa vigilante? A pessoa que está sempre atenta. A pessoa que não cochila. Tem pessoas que de vez em quando estão cochilando. Eu não estou falando de cochilar na reunião, irmão. Estão cochilando na vida. Já não estão orando como deveriam orar. Já não estão lendo a Bíblia como deveriam ler. Já não estão se dedicando a Deus como se deveriam se dedicar. Elas estão como se cochilando espiritualmente, como se dormindo. Só que dormindo aos olhos de Deus, você sabe o que é, né? É morto. Tanto que ele fala, levanta entre os mortos, você que dorme. Por quê? Porque está entre os mortos quem está dormindo. E tem gente que está meio que cochilando. Ela já não tem aquela dedicação que deveria ter. Irmão, vamos falar de condicionamento físico? Para você entender ainda melhor. Irmão, a pessoa, quando ela não está acostumada a exercitar, eu me lembro quando a primeira vez que eu fui numa academia, e eu contratei um personal, e ele falou para mim, olha, pastor, o senhor vai fazer o seguinte, isso quando foi, pastor? Isso foi em 2005, 2004, falou, pastor, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai andar 3 minutos, o senhor vai correr 3 minutos, e colocou lá para mim andar 3 minutos, 5.0, e eu pensei comigo, esse cara é meio retardado. Vamos correr 3 minutos? Andar 3 minutos, correr 3 minutos é meio retardado. Mas não falei nada, só pensei. Pensou, pastor? Pensei.
E ele colocou lá, eu comecei a andar, andei 3 minutos. Aí ele do meu lado, aí ele acelerou para 6,5, que é trote já. E eu não consegui correr 1 minuto e meio, não. Por quê, pastor? Eu não tinha condições. Eu não tinha condicionamento para aquilo. Aí eu vi que retardado não era ele, era eu. Mas só que, depois de 3 meses, eu estava correndo 30, 40 minutos sem parar. Uma velocidade bem melhor para mim, que na época era 8,0. Hoje eu corro a 10, a 11, até 12,0. Mas na época, 8,0 era um feito enorme. Mas eu já estava condicionado. Você está compreendendo? Já estava preparado. Agora, eu percebi uma coisa, que às vezes eu ficava 10, 15 dias sem ir na academia, devido à correria. Quando eu ia correr, eu já não tinha condições, eu tinha perdido o condicionamento. Tem pessoas que já chegou num nível espiritual bom, mas ela parou de orar, ela parou de jejuar, ela parou de ler a Bíblia, ela já não é mais aquele dizimista fiel, já não é mais aquele ofertante fiel, já não é mais aquela pessoa que se esforça para estar na presença, se esforça para estar na casa de Deus. Tudo é um motivo, é uma desculpa para ela não estar. Antes, ela fazia o possível e o impossível para poder estar. Mas hoje, qualquer coisa é desculpa para ela falar, a irmã, avisa o pastor, não vai dar para mim ir. Ou senão, nem fala nada. Simplesmente não vai. Ela já perdeu aquele condicionamento. Aquele envolvimento que ela tinha já não existe mais. Ela já não vai aguentar uma afronta de Satanás. Ela está sem condições de batalhar. Irmão, isso é muito sério que eu estou falando para você. Você está compreendendo? Eu contei essa parábolazinha para você entender como funciona espiritualmente também. A coisa é séria. Sejam sóbrios e vigilantes. Irmão, não perca o condicionamento. Não perca. Eu fico vendo, por exemplo, tem obreiro que não dormia mais na reunião, agora está. Você está com algum problema. Você está com algum problema, eu já vi. Você tem que levar a sua vida a sério, você tem que resolver o que precisa resolver. Por quê, pastor? Porque senão vai se agravar amanhã. Eu conversava com um rapaz esses dias, vive tomando analgésico por uma dor nas costas. Eu falei, isso não está correto. Eu falei, você está maquiando o problema. Eu falei, você tem que fazer um exame, ver o que é e fazer o tratamento que precisa. Por quê? Vai agravar amanhã. Você fica maquiando, daqui a pouco o analgésico não vai resolver mais. Você vai ter um problema amanhã. E o diabo fica inventando desculpa para a gente. Irmão, para de gastar com o que não precisa. Gasta com o que é pão, a Bíblia diz, com aquilo que é necessário. Você está compreendendo? E eu vou falar uma coisa para você. Saúde não tem preço. A vida sem saúde ela não é boa. Vai conversar com quem tem que ficar preso numa máquina de hemodiálise 3 vezes por semana para você ver só. Você vai conversar. A pessoa pode estar até conformada. Porque o ser humano ele se adapta, ele é adaptável. Pode estar até conformada, mas pergunta se a vida é boa. A vida não é boa sem saúde. Outro dia eu estava conversando, não sei com quem, ele me mostrou uma mensagem de um amigo, que na conversa vai para lá, vai para cá, ele falou, rapaz, você não sabe como é que eu estou hoje. Acho que o amigo jogava bola com ele. Você não sabe como que eu estou hoje. Como que ele estava? Paraplégico, numa cama. Pergunta para ele se a vida é boa. Não é boa. Nós temos saúde, temos mobilidade, temos condições de ir aqui e ali. Tem dia que a gente acorda, parece que a vida não é boa. Imagina quem está preso, então, a um tratamento penoso. Quem está preso por um vício. Irmão, a coisa é séria. Você está desprezando a liberdade que Deus te deu. Você está permitindo que os cuidados dessa vida ocupem você mais do que deveria. Não, necessito de pão, sim. Eu necessito de trabalhar para comer. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele colocou isso como regra, como base, como regra. Aquele que não trabalha, que também não coma. Por quê? Porque é necessário trabalhar para comer. O Senhor Jesus, ele falou, nem só de pão verá o homem, em outras palavras, ele está falando, o homem precisa do pão. Ele precisa do pão. Mas ele está falando que tem coisa que é mais importante que o pão. E o que é mais importante que o pão, pastor? O meu relacionamento com Deus. Isso é mais importante que o pão. O meu relacionamento, a minha vida com Deus, ela é mais importante do que o pão.
E às vezes eu me dedico tanto para ter o pão, eu faço faculdade disso, faço faculdade daquilo, me preparo daquilo outro, faço pós-graduação para isso, para aquilo. E no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, que é mais importante que o pão, eu não me preparo para isso, eu não me dou, eu não me entrego. Nós temos que tomar cuidado. Por quê, pastor? O diabo está aí, só esperando uma oportunidade. É coisa séria. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Significa o quê, pastor? Significa que 25 horas por dia, o diabo fica te vigiando. Me desculpa o popular, esperando você dar um vacilo para ele entrar na tua vida. Por quê? Porque enquanto você estiver na palavra, você está protegido. Não tem como você ser alcançado. Você é inalcançável para ele. Não tem como. Ele não tem como. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Já leu isso? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aí tem uma complementação aí. Por quê? Ele preserva a si mesmo. Como que eu me preservo, pastor? Me mantendo na palavra. O nascido de Deus, ele preserva a si mesmo. Olha lá, ó, presta atenção. Sabemos, isso já é conhecido no mundo espiritual, isso já é conhecido no mundo de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Na verdade, não vive no pecado. Por quê, pastor? Porque falhar, todos nós falhamos. Salomão, na oração que ele faz a Deus, ele fala, nós sabemos que não há quem não cometa pecados. Por quê? Porque nós falhamos. Mas a nossa vida não é uma vida de pecado. Nós cometemos falhas, nós cometemos erros, mas aquilo que eu falei, aquele que é nascido de Deus, quando ele percebe o erro, ele vai ter uma tristeza no coração dele, que ele vai lá se acertar, ele vai se consertar com Deus. Ele vai resolver a situação. Por quê, pastor? Ele não vai ficar naquela lama de sujeira, de pecado, de imundície. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu de novo. Já não cabe mais dentro da vida dele a prostituição. Já não cabe mais dentro da vida dele o vício. Já não cabe mais dentro da vida dele o ódio, a mágoa, o rancor. Já não cabe mais na vida dele a desonestidade. Não cabe mais. Não cabe mais. Irmão, eu fui numa reunião segunda-feira, na sede aqui, nossa aqui de São Paulo, e eu cheguei cedo, foi uma reunião de líderes, a reunião era às 6 horas da tarde, e eu acabei chegando lá umas 5h30. Eu não gosto de chegar atrasado nos lugares, eu não gosto de chegar ninguém me esperando, também não gosto de esperar ninguém. É, pastor? É. Então, o que acontece? Aí, participei da reunião, e tinha um intervalo para uma outra reunião, um amigo falou assim, vamos ali comigo comer uma pizza? Eu falei, se você pagar? Eu falei, se você pagar, vamos lá. Ele falou, eu pago. Eu falei, então vamos. Aí fomos conversando, brincando e tal. E o que acontece? A moça lá, não sei se era nova, a atendente, ela estava lá marcando as coisas na comanda. Aí teve um rapaz que chegou perto de mim, um jovem pregador, falou, pastor Antônio Júnior, puxa, que satisfação ver o senhor aqui. Pastor, me permite pagar sua conta? Falei, toma. Falei, vai lá. Falou, pastor, minha mãe lhe ama. O senhor é uma bênção na vida dela. E tal. Eu fui até me enchendo. Falei, nossa, rapaz. A gente só encontra martelada, né? Quando encontra um carinho, faz bem, né? Eu falei, que alegria. Aí ele saiu, pagou a conta. Aí dali a pouco está saindo um outro amigo meu. A comanda dele estava vazia, zerada. Aí o outro irmão veio perguntar, falou, pastor, fala para mim, a comanda dele está zerada. Colocou na comanda do senhor? Falei, rapaz, não sei. Eu falei, mas você colocou? Ela, qual era? Falei, 06 é a minha. Não sei. Irmão, eu falei, por causa de uma água. Mas não cabe para a gente. Não cabe para a gente. Você vai se sujar por causa de uma água. Quanto que custa? R$5? Não é nem reais, é real. R$3? Não vai. Eu me lembro que eu briguei com uma moça. Eu briguei. Porque eu levei minha esposa para comer um lanche. E eu paguei a moça. A moça me devolveu, ela tinha que me devolver 30 centavos. Ela me devolveu R$10,30. E eu falei, moça, você me deu o troco errado.
falei, moça, você me deu troca. Não, eu falei, moça, você me deu a mais. Não, eu falei, moça, você me deu 10 reais a mais. Vai devolver? Eu falei, estou tentando. Falei, estou tentando. Por quê? Porque o diabo queria me tirar da palavra, gente. Ele não podia entrar na minha vida financeira. Então ele queria que eu saísse da palavra para ele poder entrar. Você tem que tomar cuidado. Não cabe. Quem pertence a Deus não cabe desonestidade mais, irmão. Não cabe mentira mais. Não cabe prostituição mais. Na vida de quem pertence a Deus, esse tipo de comportamento não cabe mais. Você está compreendendo? Agora tem que tomar cuidado. Por quê, pastor? A autopiedade às vezes cabe. A mágoa às vezes cabe. A soberba às vezes cabe. Quando eu falei que eu estava me sentindo, é só uma maneira de brincar, que eu fiquei feliz em ver ele feliz, da mãe dele. Aí pedi para ele me bater uma foto com ele, para ele mandar para a mãe dele. Ele bateu, mandou para a mãe dele se alegrou, se emocionou. E glória a Deus por isso. Amém? Mas não cabe a nós, e não pode caber a soberba, a altivez. Não pode. Por quê, pastor? Você vai dar condição ao diabo para agir. Ó, presta atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, não vive no pecado. Mas o que de Deus é gerado, olha aí o motivo, ó. Conserva-se a si. Aquela pessoa que não se conserva. O que é a pessoa que se conserva, pastor? É aquela pessoa que fica separada, aquela pessoa que se afasta do que é errado. Ela se mantém pura. Ela se mantém limpa. Ela não vai se sujar. E essa é a pessoa que se conserva. Ela se conserva-se a si mesmo. E por que ela se conserva? E o maligno não toca. Por quê? Porque ela se conserva. Então o maligno não tem como tocar. Ele não tem como agir na vida da pessoa. Ele não tem como tocar na pessoa. O diabo está te tocando, você não está se conservando. Por quê, pastor? Ele não toca, a Bíblia não mente. A palavra de Deus é verdadeira, ele não toca. Ele não toca. Se está tocando, você não está se conservando. Você não está vivendo como aquele que é nascido de Deus tem que viver. Porque quem é nascido de Deus tem que viver segundo a palavra de Deus. E se a palavra diz para não mentir, eu não minto. Se a palavra diz para mim orar, eu oro. Se a palavra diz para mim manter meus olhos sobre as escrituras, eu mantenho. Ou seja, eu vivo segundo a orientação da palavra. Por quê? Porque eu não sou nascido da palavra. Eu sou nascido da palavra. Não tem aquela pessoa que, por exemplo, ela nasceu em São Paulo, ela vai para outro lugar, daqui a pouco ela volta que ela não consegue ver a minha cidade é São Paulo. Tem aquela pessoa que é assim. Tem aquela, por exemplo, que não sai do interior. Está lá morando lá no Nordeste, lá numa casinha sem condição, tal. Pai, vamos para São Paulo. Ah, não. Mas por quê? Se tirar de lá, ele morre. Ele morre, ele é nascido do sertão. Aquilo ali para ele que é vida. Essa loucura de São Paulo, tem pessoa que é essa, que é a vida para ela. Eu particularmente gosto muito dessa vida de São Paulo. Irmão, aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo. Você não está se conservando, por isso que o diabo está ali tocando. Aí toca na saúde, aí toca nas finanças, aí toca no relacionamento, aí toca no filho, aí toca no irmão, aí toca, a tua vida é um tormento, toca na tua mente, toca nos teus sentimentos, toca na tua fé. Por quê? Não está se conservando. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, linguagem de hoje, versículo 1. Satanás quis criar problema para o povo de Israel. Por isso, levou Davi a fazer uma contagem. Trabalhou com orgulho de Davi. Ele não tinha como tocar. E ele queria arrumar um problema. O diabo quer arrumar um problema no teu casamento, ele quer arrumar um problema na tua saúde, ele quer arrumar um problema na tua empresa, ele quer arrumar um problema nos teus negócios, ele quer arrumar um problema em outra área da tua vida, e a única maneira dele conseguir isso é fazer com que você saia da palavra. Você não entendeu isso ainda? Já ouviu falar de jogos de cartas marcadas? Poxa vida! Já ouviu falar que o pior cego é aquele que não quer ver? Ô irmão, só que você está se deixando levar, você está se deixando seduzir,
Você está deixando a tua carne falar mais alto, a tua carne das cartas. Você vai colher morte e destruição. Não pode. O diabo sabia que não tinha como tocar em Davi. Começou a observá-lo. E observa como é que eu toco nesse homem. Só que tocar nele não ia ser só tocar nele. Seria tocar no povo. Ele era o rei. Tocar em você não é só tocar em você, é tocar no teu filho. É tocar na tua filha. É tocar no teu casamento. É tocar na tua empresa. Pessoas que dependem muitas vezes daquele trabalho ali. Depende de você, da tua capacidade que Deus deu, a visão que Deus deu. Então ele tem que tocar em você, e para tocar em você e tocar em outros, ele precisa tirar você da palavra. Será que você não conseguiu entender? E muitas vezes o alvo não é nem você. O alvo não era Davi. O alvo era Davi? O alvo era o povo de Israel. A menina dos olhos de Deus. Lá em... Como é o nome do profeta, Jesus? Eu estava estudando ele agora, esses dias. Zacarias. Lá em Zacarias fala que o povo de Deus é a menina dos olhos dele. Você tem noção da importância da menina dos teus olhos? Talvez você não tenha parado para analisar a importância, porque você enxerga. Se você não enxergar, você ia saber a importância de poder ver. Ela não é rei não, você viu? Ela é Zacarias, viu? Ó. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem: às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, está falando de tocar. Falou que toca, hein? Está falando que toca. Ele não está falando que não tem como tocar. Ele está falando que toca. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus. O diabo queria tocar na menina dos olhos dele, que é o povo dele. E ele não achava como. Foi brincar com a vaidade do rei. Por quê? Não é o que ele fez. Foi a intenção com o que ele fez. Ele mandou fazer um censo, ele mandou contar o povo, para saber, em outras palavras, deixa eu ver qual a extensão do meu poder. E isso entristeceu Deus. E olha que ainda o comandante dele tentou falar com ele. Falou: rei, não faça isso. Tudo que o senhor tem foi Deus que lhe deu, rei, não faça isso. Deus é poderoso para lhe dar um número muito maior ainda, uma força muito maior. Não faça isso. Vai fazer o que eu estou te mandando. E ele foi. Mas assim mesmo teve um povo que ele pulou, que ele não contou, porque ele não concordava com o comportamento do rei. E isso custou, irmão. Custou. Custou caro, irmão. Custou caro. O profeta de Davi foi lá conversar com ele. Foi falar com ele, o negócio é o seguinte: Deus mandou falar contigo. Você pecou contra ele, rapaz. Desculpa popular novamente, pessoal. Você pisou na bola com o pai. E ele mandou perguntar para você como é que você quer resolver essa situação. Você quer que ele te fere? Você quer que teu inimigo te fere? Como é que você quer que a coisa resolva isso daí? Ele falou: na mão do homem eu não quero cair, não. Na mão do diabo eu também não quero. Então vou fazer o seguinte: que eu caia na mão de Deus, que Ele é misericordioso. Coisa séria. Olha lá. 1 Crônicas 21:9. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi. Segue. Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das três coisas. Ou seja, ele ia baixar juízo. Fala para ele que ele não vai escapar da punição, não. Ele falhou, pisou na bola, ele não vai escapar da punição. Mas, todavia, estou vendo o arrependimento dele. Então, vou fazer o seguinte: vou dar a oportunidade dele escolher de que maneira ele quer sofrer. Porque sofrer ele vai, pagar ele vai. Coisa séria, gente. Vá e diga a Davi: eu dou a ele direito de escolher uma das três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Segue. Gade foi falar com Davi
e contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma das 3 coisas. 3 anos de fome, ou seja, 3 anos na mão de Satanás. 3 meses fugindo do exército dos seus inimigos. 3 meses na mão do homem. Ou 3 dias, das quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel, e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? E tem gente que acha que não precisa da intercessão do homem, né? Meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Continua pensando assim, que você vai continuar mais distante de Deus que você possa imaginar. Segue. Davi respondeu, ele não era o rei de Deus, o homem segundo o coração dele, mas ele precisava de alguém para interceder por ele. E é aquele homem que ele é de Deus, e Deus preparou ele para isso mesmo. Para instruir, para interceder, para mostrar o caminho. Jesus a palavra. E não é o homem que você tem que seguir, é Jesus a palavra que você tem que seguir. Ele é o Senhor. Amém? Amém? Eu não sei se você viu a mensagem que eu te mandei hoje de manhã. Eu mandei uma mensagem falando sobre falsos profetas. E eu falei que o segredo era qual? Não ficar na palavra de homem nenhum. Examinar as vezes, porque por ela que nós temos que viver. Pela palavra de Deus. Amém? Davi respondeu: estou desesperado. Por que ele estava desesperado? Ele viu a loucura que ele fez. Caiu em si. Esse era o grande diferencial de Davi. O que, pastor? Ele não era hipócrita. E outra coisa, ele não tentava jogar a culpa em ninguém. Ele pisou na bola, ele falhou, ele reconheceu, falou: pisei mesmo, falhei mesmo, estou desesperado. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homem. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. E é mesmo, segue. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 7.000. Você tem que prestar atenção no teu comportamento. Você não pode sair da palavra, porque um comportamento teu fora da palavra pode trazer desgraça para a tua família, pode trazer desgraça para a família dos outros. Você tem que ter direção de Deus em tudo. Você tem que permanecer sempre não vai tomando decisões pela tua emoção, pelos teus desejos, pela necessidade. Tome decisão baseado na palavra. Em tempo todo. Em tempo todo. Há caminhos que parecem ao homem um caminho bom, mas o final é caminho de morte. Não seja orgulhoso. Precisa de ajuda, procura ajuda. Se você acha que eu não tenho capacidade para te ajudar, pede para Deus te mostrar, mas não seja orgulhoso. Você vai cair feio, não vai conseguir levantar mais. A coisa é séria. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para... porque às vezes é aquele negócio, irmãos. Nós agimos pela emoção do nosso coração, pela circunstância, pelo momento, e nós ficamos embriagados pela coisa e não conseguimos enxergar. Uma coisa simples eu aprendi com o missionário Soares. Ele falou para mim uma vez: você quer ver direito a coisa? Eu falei: sim. Ele falou: se afasta. Até para comprar alguma coisa no mercado, eu chego lá numa seção de biscoito, por exemplo. Estou querendo um biscoito. Eu não estou achando. Me afasto. Por quê? Tem uma visão ampla. Acaba enxergando, acaba alcançando. Por quê? Porque a pessoa que está muito perto das coisas, muitas vezes ela não percebe. Já chegou na casa de uma pessoa e estava um cheiro forte, horrível, de cachorro e tal? A pessoa não percebe, ela está lá dentro, ela está embriagada por aquele cheiro, já ela nem percebe. Quando alguém vem de fora, quando é educado, né? Quando é mal educado que nem o pastor, está um fedor de cachorro aqui, irmã. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Está compreendendo? Volta lá, irmã. Por favor. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 7.000 israelitas, 7.000 pessoas. É o inocente pagando pelo culpado, por quem tinha a responsabilidade de estar na palavra e não está. Você entendeu, obreiro, por que eu exijo santidade e você acha que às vezes o pastor está exigindo muito? Teu comportamento pode trazer morte.
O meu comportamento errado pode trazer morte. Nós temos que estar na palavra, porque tem pessoas que dependem da nossa fé. Você tem que estar na palavra, porque tem pessoas da tua casa que dependem da tua fé. Você compreende a seriedade do que eu estou falando? Sim ou não? É muito sério. Versículo seguinte. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Mandou um anjo, o anjo foi lá. Mas mudou de ideia. Ele mandou o anjo, o anjo foi e falou, peraí. Calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, calma. Não estou querendo mais tocar em ninguém, não. Calma aí, olha só. Depois mandou, Deus muda de ideia, pastor? Você não está lendo aqui comigo? Ele muda. Ele muda por quê, pastor? Porque ele vê o meu sentimento que mudou. Porque ele ouve o meu clamor. Porque ele vê a sinceridade das minhas palavras. Então aquilo que estava preparado para juízo, ele volta atrás. Por quê? Porque ele não tem desejo de fazer mal para ninguém. Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Davi só estava colhendo o que plantou. Quando você sai da palavra, você vai colher o que você está plantando. E Deus não quer ver a tua dor, não quer ver a tua dificuldade, não quer ver o teu sofrimento. Não quer. E se você clama, pede perdão, ele recua na hora. Ele impede o juízo na hora de chegar sobre a tua vida. Por quê? Porque ele é amor. Ele é bom o tempo todo. Ele é Deus. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo, pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Segue. Davi olhou e viu o anjo no ar. Deus abriu os olhos de Davi, ó. Ele olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronta para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles, se vestiram de roupas feitas de pano grosseiro e ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Segue. E Davi orou assim. Deus sabia que Davi ia orar. Ele mandou um anjo falou, para aí. Porque ele sabia que aí haveria uma intercessão. Por quê, pastor? Porque ele conhece você. Ele conhece a mim. Ele é presciente. Compreende? Sim ou não? E Davi orou assim, ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e minha família e poupe o teu povo. Olha aí, irmão. O que é isso, pastor? Amor. Amor. Mas ele amava tanto o povo assim, pastor, ele amava a Deus. E ele sabe que Deus ama o povo dele. Então, ele amava o povo. Está compreendendo? Deu para entender? Porque quem ama a Deus, ama o povo dele. Quem ama o povo dele, demonstra amor por ele. Está entendendo ou não? Sim ou não? Segue. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi construir um altar. O Davi não viu o anjo? Por que o anjo não falou com ele? Deus respeita a hierarquia. Você tem que aprender a respeitar também. Compreende? Sim ou não? Mandou falar com o profeta. Fala com ele. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna. Segue. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Tem coisa que Deus não vai falar direto com você. Ele vai falar com um homem de Deus. Como essa mensagem agora, que ele mandou, que eu entregasse para você. Ele está mandando você tomar cuidado. Porque o objetivo de Satanás, que você já conhece, é matar, roubar e destruir. E é o único jeito dele fazer isso é te tirar da palavra. Não deixe isso acontecer. Irmão, tem gente que não acredita no homem de Deus. Eu acredito. Eu fazia uma reunião na sede de São Paulo, todos os sábados, das 4 às 5 horas da tarde.
Era uma reunião de oração. Acabava das 4h30 às 5h30, perdão. Acabava o culto das 14 horas e eu entrava meia hora depois, numa reunião de oração. Era só oração e adoração. Oração e adoração. Das 4h30 às 5h30 da tarde. Eu tinha acabado de sair desse culto de adoração, cheio de poder, cheio de unção. Me assentei num determinado local. O missionário Soares chegou. Olhou para mim. Vai orar! Você está precisando de orar! Eu olhei assim e falei, meu Deus. Falei, entendi nada. Do nada. Não entendi nada. Falei, mas eu não vou orar não. Eu vou orar e eu vou jejuar. Eu fui orar e entrei em jejum. Foi num sábado. No domingo à noite. Invadiram a minha casa e tentaram levar minha filha. Você acha que você não precisa de ajuda? Tá bom. Se o homem de Deus falar algo para você, coloque no teu coração. Quando eu falo homem de Deus, estou falando do teu pastor, tá? Coloca no teu coração. Deus está falando com você. E se não entender, peça a Deus para te mostrar, para te explicar. Mas faça como Davi. O que Davi fez? Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha. Porque ele entendeu que o que o profeta estava falando era o que Deus estava mandando ele fazer. Compreende, não? Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.